Quando lemos aqui no capítulo 26 de Mateus, vemos toda a sequência em termos do encaminhamento em relação à questão da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui logo no início o plano para tirar a vida de Jesus. Logo depois ele é ungido em Betânia, por aquela mulher, com perfume, e ele disse que era para sempre lembrar do que ela fez. Depois nós vemos o pacto de traição de Judas. Depois nós vemos que Jesus pede para ser preparada a Páscoa. Enfim. E naquela mesma ocasião, o traidor é indicado. Nós vemos inclusive o comportamento quando Jesus diz que o traidor estava ali, o Judas pergunta: acaso sou eu o mestre? Ele sabendo que era, então é cínico além de tudo. Depois nós vemos a ceia do Senhor, a instituição da ceia do Senhor, e que Pedro é avisado a respeito de que iria trair o Senhor. E logo depois eles foram para o jardim, chamado o Getsemane. E lá ele fez aquela sequência de orações, inclusive até fazendo aquela pergunta que nos incomoda, e ele diz assim: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Depois os pega dormindo. Então ele pergunta aqui: nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Então nós temos a sequência e finalmente então chega aquela turba, com o cínico do Judas à frente, e inclusive ele chama de amigo, Então ele fala: Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Então é uma lembrança do que está escrito lá no Salmo 41, versículo 9. E então nós vemos nós vemos que um dos discípulos, aqui falam uns discípulos, então ele tira a espada, que eles andavam com a espada, e cortou a orelha do servo, Então Jesus, presta atenção agora. Jesus lhe disse: embainha a tua espada. Aí ele pôs mais abaixo, 53, ele diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, aqui mostra claramente um ponto muito importante, que é o seguinte: Jesus não foi pego de surpresa, e nem também alguém chegou e tomou a vida dele. Lá em João, nós vamos ver agora aqui, depois voltar. Então, aqui em João, pode ver aqui o 17 e o 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, nós vamos voltar aqui e ver, em termos de números, que chega a ser assustador, Na verdade, quando ele fala aqui de 12 legiões de anjos. Ora, naquela época, então a referência à legião do exército romano. Uma legião poderia chegar a 6.000 homens. Então, se nós formos fazer a multiplicação de 12 por 6.000, nós vamos encontrar 72.000 anjos. E quando nós vamos lá para Isaías, capítulo 37, do versículo 36 ao 38, nós vamos ver aquele acontecimento do ataque de Senaqueribe a Israel, e o rei Ezequias ali pedindo a Deus socorro, em que o Senhor mandou um anjo, diz: o anjo do Senhor matou 185.000 soldados. Quando acordaram de manhã, eram apenas cadáveres lá. E então esse número, ele chega a um número, nós vamos pegar então 72.000 anjos,
Só é uma questão de números apenas. Formos multiplicar por 185 mil, nós vamos encontrar 13 bilhões e 320 milhões de pessoas mortas, tá bem? O que é que eu quero dizer com tudo isso? Vocês se lembram que uma vez lá no povo de Israel, Deus se irou com o povo e disse para Moisés e Arão e Miriam saiam de perto desse povo que eu vou destruí-lo e vou, a partir de vocês, como se fala, fazer uma descendência para mim. Ele iria matar ali 2 milhões de pessoas super rápido. Exterminar o povo de Israel e continuá-lo a partir de Moisés. Então, depois houve aquela conversa de Moisés, e Moisés se colocando como intercessor, enfim, Deus não fez. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Esses 13 bilhões, 320 mil milhões, simplesmente é muito superior à existência do povo da Terra hoje, e talvez seja o somatório de todas as pessoas que viveram na Terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: acaso você não sabe, isso é uma interpretação minha, tá? Eu posso rogar ao meu Pai e ele mandaria anjos que destruiriam toda a humanidade? Ele não está falando de Israel, não está falando de Jerusalém, não está falando daquela turba de algumas pessoas. Ele está falando de destruir a humanidade, e ele teria poder para isso, porque de fato tem. É uma reflexão, nós podemos, para nós nos lembrarmos de quem Jesus é. E aquela morte, aquele momento, não foi um momento de derrota. Ao contrário, foi para que as Escrituras fossem cumpridas, para que houvesse a salvação de todas as pessoas que recebem Jesus. Que Deus abençoe você.